Muito boa noite todo o Brasil, boa noite toda a Europa, boa noite América, boa noite todo o povo que faz parte dessa grande família, esse povo que segue a Yahoo e a Yahushua. Como sempre, todas as noites eu estou aqui, né? Segunda, quarta, sexta, às vezes sábado e domingo e às vezes também quinta e terça-feira. Assim, quando tem uma oportunidade, a gente também está nesses dias aí falando com todos vocês. E hoje demorou tanto nesse dia chegar, que hoje está aí do meu lado aí, né, junto com vocês, o meu amigo Davi Miguel. O Davi tem acompanhado aí o canal DRM há muito tempo, sabe? E ele tem um grupo, né? Hoje você vai falar desse grupo teu aí, Uhum. grupo que você só fala de anjo, né? E é muito bom lá, que é até engraçado, né? No grupo que fala de anjos caídos, não tem tanta treta como tem no grupo de Arrocha, cara, de DRM. É Gente, é bem, tanto problema. É complicado, hein, cara? É complicado. Parece que o cão nunca está é. satisfeito, né? Nunca está Uhum. satisfeito. Bom, Davi, Hum. eu queria começar hoje a nossa live. Primeiro, eu já falei, né? Mandei um abraço para todas as pessoas que acompanham a gente. Tem pessoas que estão sempre nos acompanhando, pessoas que não conhecem o nome de Arrocha, mas gostam do nosso trabalho. Tem o Marcelo, que sempre está nos vendo, que ele é espírita. Tem o meu amigo Paulo, que é maçom. É meu amigo, é maçom. Tem um amigo também que ele trabalha com esoterismo. E tem pessoas evangélicas também, a Maíra também, que provavelmente talvez ele está nos vendo aí agora. Maíra, um abraço, ó, um beijo, né? E muitas outras pessoas que são evangélicas e prestigiam o nosso trabalho e acompanham o nosso trabalho, mesmo porque nós somos vistos pela igreja como desigrejados, né? Não é como nós somos vistos como povo inimigo. Nós somos É. vistos para o sistema evangélico como filho pródigo, que um dia vai voltar para casa. Eles pegam muito isso, né? Eu já preguei muito isso. Você sabe o que é isso, né? Filho pródigo, né? É aquele que É. está voltando, retornando para casa. É, voltou pra Mas casa do eu pai. espero que isso não aconteça, né? Não dessa forma, eu espero, né? Bom, ô Davi, fala um pouquinho sobre você aí, se apresenta para o nosso público aí, as pessoas vão te conhecer agora você é um camarada conhecido, né? Muitas É. pessoas dos veem. Então, olá pessoal, meu nome é Davi Miguel, sou do grupo Seres Celestiais, junto com meu irmão Denilson. Já tem um tempinho que eu acompanho um grupo DRM, né, através do YouTube. Aí eu peguei amizade com o irmão Denilson, tá aí do meu lado aí, meu amigão. E estamos aí para apresentar esse estudo de hoje, né, sobre os anjos caídos, sete pecados capitais. E vamos lá, estamos aí. É para melhorar, né? É para melhorar, É, assim, a nossa visão, né, de mundo, apesar que a gente sabe muito, quem vem do sistema evangélico já traz muito consigo isso, né? Consigo um pouquinho dessa ideia, né? A gente só vai acrescentar mais um pouquinho, talvez algo que você não esteja acostumado, a gente vai acrescentar mais um pouquinho. Ô, Davi, nós estávamos oi. conversando aqui antes de começarmos a live sobre a gente sexta-feira a gente falar sobre anjos, né? Sobre anjos caídos. Por que falar sobre anjos caídos? Eles são seres celestiais, então tem muita gente que não conhece a atuação desses anjos caídos. Cada um anjo ele age numa determinada parte da vida da pessoa. Não são Isso. todos os anjos atacando um só lugar, não, né, Davi? Explica para a gente um pouquinho sobre isso aí, para a gente poder, sexta-feira, dar esse pontapé e tentar passar Ó, sexta-feira eu já tudo vou. sobre anjos caídos. Isso. Então, eu já vou começar pelo principal, né? Na sexta-feira, né? É bem conhecido por fazer bruxaria, ocultismo, essas coisas. E devido à hierarquia dos anjos caídos, tem um em específico que acha assim que o nome dele é Azazel, né? Na sexta-feira é tipo assim, a sexta-feira é usada como bruxaria, né? E no satanismo, o anjo caído Azazel ele age na bruxaria, né? Que ele é tipo como se fosse o deus pagão das bruxas, né? Ele age muito na ira, na contenda, briga, e é bem interessante. Ô, Davi, Oi. você sabia me explicar? Eu não tenho dúvida, né? Mas a gente tem uma diferença entre bruxo e feiticeiro. É a mesma coisa? Ó, os bruxos e feiticeiro são praticamente da mesma família, né? Cada um vai agir numa área, né? O bruxo age em uma, o feiticeiro age em uma. Porque assim, eu já vi testemunho de um ex-bruxo. Só que assim, ele é católico, mas é interessante o testemunho dele. Ele era um bruxo da pesada, que nem no dito popular, né?
E na conversão dele, ele explica sobre o que ele fazia, tem os bruxos, feiticeiros, magos, tem os espíritas, tem uma hierarquia completa. E tem a diferença, né, que cada um vai agir numa área, né? Exatamente. A gente tem uma dúvida também, é que a gente tanto fala aqui, né? A gente fala sobre esse magia, sobre feitiçaria. A gente está sempre ocultista, né? O que é um ocultista? O que é ocultismo? Né? Porque tem satanismo e tem ocultismo. Não é a mesma coisa, né? Satanismo é uma coisa e ocultismo é outra. Mas É, ambos porque invocam o mesmo é ser, não é isso. isso? Mesmo, assim, assim, tem várias religiões, né, que nem a gente conhece. Mas na questão do ocultismo e satanismo, cada um tem um principado, né? Por exemplo, os maçons têm o Bafomé, que é o principado da maçonaria. A bruxaria tem o Azazel, que é o deus pagão das bruxas. Aí o ocultismo já é um outro setor, é um outro principado. Cada setor maligno tem um principado que domina, né? Mas, Na, Davi, o ocultismo, a palavra está falando, né? Oculto, ou seja, é uma coisa. As sociedades secretas. As sociedades secretas. Porque, sim, tem várias sociedades secretas. Né? Você pode citar algumas sociedades secretas aí que é secreta, mas não é tão secreta porque nós já é, descobrimos. Mas que você conheça de nome. Qual a sociedade secreta, assim, que ó, você ouve falar? a que eu mais ouço falar, eu conheço assim um pouco, é sobre a maçonaria, né? Que eu Essa investiguei é muito, né? uma. Isso, porque a Você já ouviu falar de maçonaria, Rosa Cruz? Rosa Cruz, você já ouviu falar? já ouvi falar, já ouvi falar. Beleza. Cavaleiros Templários. Também eu tenho, acho que os PDF sobre a história secreta do Brasil, que lá cita um pouco dos Cavaleiros Templários. Explorados de Sião. Oi? Não vi. Os Exploradores de Sião. Hum, não tenho muita É, informação é sobre uma eles. sociedade também antiga. A Ordem de Cristo. Já ouvi falar já. A Mão Bastante. Invisível. A Mão Também já ouvi Invisível. falar. Já ouvi falar também. Santo Grau. Santo Grau. Também. Já ouvi falar bastante. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Então, esses nomes, isso é só um dos nomes, porque ela é dividida. Na verdade, o que acontece, gente? Todos esses ocultismos, eles levam como se o Messias fosse um grande mestre dessas religiões. Eles não têm em Yahoo ou Jesus, né, que eles acreditam, da forma que ele é um grande mestre. Por exemplo, na maçonaria. Na maçonaria, eles trabalham tudo, inclusive a Débora G está fazendo um trabalho assim maravilhoso. Se vocês puderem, pode assistir, eu acho legal. O trabalho dela é de ponta, é top. Ela gastou muito dinheiro para ver aqueles livros lá da maçonaria, ela leu tudo, ela é formada em. Tem pós-graduação em inteligência de espionagem, de marketing. Então, você vê que é uma pessoa que ela tem um nível de conhecimento bem alto, né? E ela vem denunciando assim, de forma assim, legal, legal, tudo isso que está acontecendo, vem mostrando, né, como é que é o organograma dessa sociedade que comanda o Brasil, né? Comanda o mundo. Há 200 anos ela vem comandando, a partir de 200 anos para cá, porque ela era muito perseguida. Ela vem comandando o mundo. Mas existe uma outra sociedade, acho que a maçonaria não chega nem pinto diante da mão invisível, que são muito mais satânicos, têm rituais muito mais macabros do que a colação de grau dentro da maçonaria, né? Que é quando você passa um grau na maçonaria, é que você se entrega mais, né? Não é isso? Isso. Porque Ô, tem Davi, eu vou várias. dar uma boa noite aqui pro Oi. pessoal aí do. Vou dar uma boa Opa, noite pro beleza. pessoal aqui do chat. O pessoal está falando com a gente aí. O Oswaldo falou Boa que o noite. cachorro tava brabo aí, Oswaldo. Estavam O Alex brigando aqui, está mas com a já gente aí. pararam Boa já. noite, Alex. A Sandra está com a gente também, né? Sandra, uma boa noite para você. A Irene também Boa já noite. chegou. Nós estamos já com 15 pessoas no chat. Nós já vamos começar o nosso estudo, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre os 7 pecados aí, esses 7 demônios, 7 anjos. Eu quero só abrilhantar esse início de nossa live, o Davi, com a mensagem que eu fiz no vídeo, que eu acho que foi uma das melhores mensagens que eu já passei
aqui no canal DRL. Não foi nem sobre estudos, assim, eu gosto muito dos estudos que eu falo do livro apócrifo, mas essa passagem aqui está no livro de Mateus, Matitiarro, né? No capítulo 1, versículo 8, que fala sobre o nascimento do Yahushua. Eu estava de madrugada hoje, vou dar um relato para vocês. Eu estava de madrugada orando, eu fiz a live ontem, falei, e eu fiquei refletindo sobre a última versículo da Bíblia, ou a última frase das frases da Bíblia, vem falando que ai daquele que acrescentar ou aquele que tirar uma informação desse livro da vida, porque vai ser acrescentado também a punição e vai ser também tirado do livro da vida, da existência. Existe a morte eterna. Olha só o que veio na minha cabeça, não sei se isso vai acontecer, mas uns vão ser levados ao tormento eterno e outros vão deixar de existir. Dependendo da gravidade do pecado, a punição vai ser a não existência mais. O Criador vai fazer com que ele não exista mais. É muito sério isso. E eu quero dizer para todos vocês que estão aí no chat agora, vocês que estão nos vendo, você que está vindo pela primeira vez nos vendo, olha, legal, ótima noite para você, obrigado por você estar com a gente. Eu quero dizer que o nome de Yahushua não foi dado por homens. Você sabia disso, Davi? O nome do Yahushua não foi dado por homens. Tá chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. Se faltar energia, vocês já sabem, gente. E é bem provável acontecer isso daqui a pouco. Fala isso não. Hein, Davi? Você já leu essa passagem do livro de Mateus, do nascimento do Yahushua? Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler. Está aqui assim, ó. Não, é 1,18. Perdão, não é 1,8, não. 1,18. Ó, isso aconteceu para o nascimento de Yahushua, o Messias. Quando Miriam estava prometida a Eusébio, e antes de entrar, ela encontrou-se grávida do Espírito Santo. Aqui fala Espírito Santo, mas sabe o que é? Eles falam que é Ruach Kadosh, mas é o Espírito de Yahweh. E Eusébio, seu noivo, como era justo, e não queria infamar, intentou em deixá-la secretamente. E ele estava planejando isso. Eis que em um sonho, lhe apareceu um anjo de Yahweh, dizendo: Yosef, filho de Daúde, não temas em receber Miriam, tua mulher, por sua esposa, porque o que nela está gerado é do espírito de Yahweh. E ela dará luz a um filho. Aí o anjo fala. Olha aí, ó. Não é anjo, né? É um mensageiro. O ser celestial fala. E chamará seu nome Yahushua. Olha aí, ó. E chamará o seu nome Yahushua. Pô, eles pegaram essa passagem e eles tiveram a capacidade de botar o nome de Jesus. Você já viu o que é isso? Você sabe que pecado é esse, Davi? E as pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, dentro da igreja católica, elas não sabem disso. Elas não sabem disso. Bom, agora é contigo, meu irmão. 7 pecados capitais e 7 demônios que dominam esse pecado capital. Qual o primeiro pecado? São 7 pecados. Qual o primeiro demônio que você quer falar? Né? Do primeiro ser que ataca justamente nessa área, e a gente vai, em cima desse aí, a gente vai falar. Qual é o primeiro item que você quer falar aí, gente? Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Tá Deixa eu ver se sou eu, você. Agora, isso aí, agora vai lá. Tá saindo? Voltou. Voltou? Voltou. Vamos lá. Então, o primeiro pecado capital é o Beelzebul, que é bem famoso, né, no livro de Mateus, quando os fariseus questionavam Yahushua, que ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, né, que era Beelzebul. Aqui na lista, no estudo fala que em 1589, o teólogo alemão Peter Linsfield associou cada demônio a um pecado capital. Este causaria gula, e a sua imagem veio do deus da fertilidade Baal, idolatrado pelos cananeus, mas considerado um falso ídolo pelos cristãos. Texto de
1413, do inquisidor francês Sébastien Michels. Porém, este é a origem do orgulho, que é o pecado da gula Então, também. esse demônio aí é o demônio do orgulho. Orgulho, E da então, meus amigos, o é o do orgulho orgulho. e a gula também. Orgulho e E a rancor. gula, a gula. Orgulho e a gula. O primeiro e Isso, o último, se eu não me engano, né? Mas vamos isso. falar mais um pouquinho? Vamos falar mais um pouquinho? Vamos? Acusaram Yahushua de Beuzebu. Não foi isso? Isso, foi. Acusaram ele de Beuzebu. Por que acusaram Yahushua de Beuzebu? O Yahushua era orgulhoso? Não. Só porque ele chamava o pai de meu pai. Era por isso? Será que era por isso que ele chamava, achava que era É, orgulhoso? eu acho que ali eles sentiram um pouco de inveja de Arrocha na hora, né? Deu, deu, Mas o deu pra orgulho entender não é assim. do pai, né? A gente sabe que o orgulho não é do pai. Eu tenho Isso. que me orgulhar de alguma coisa. O que isso, Davi, o que isso traz pra gente? Por exemplo, o que a gente não. Como a gente faz para a gente não deixar o orgulho entrar no nosso coração? É, toda vez quando a gente estiver orando para Yahweh nos abençoar, a gente tem que pedir para ele tirar todo resquício de orgulho, vaidade e soberba, para a gente não ser criticado, né? Porque a E como é pessoa que que se dá. acontece, como é que acontece o orgulho, meu amigo? Você sabe, pode dizer para mim como é que acontece o orgulho na vida da pessoa? Por exemplo, o teu pai tem muito orgulho do filho que se formou. Eu tenho orgulho das minhas filhas. Existe uma diferença desse orgulho de você se orgulhar de uma coisa que a pessoa fez ou você ser orgulhoso porque você teve meritocracia em algumas coisas que você alcançou na vida? O seu status, a sua casa, o seu carro, o seu canal no YouTube. Enfim, você tem essa predisposição? Existe uma diferença, esse tipo de orgulho? Você sabe dimensionar para mim? Sim, ó, tem a diferença. Assim, você sentir uma admiração, uma satisfação por algo que você viu e considera uma pessoa, é normal. Agora, o pecado se origine, tem, assim, perdão, o pecado tem a origem a partir do momento que você começa a cobiçar, aí aquela satisfação vira orgulho, vira tipo uma gula espiritual que dá vazão para esse demônio, né, Beelzebub. Esse Porque assim, orgulho tem vai a fazer diferença. você ficar maior do que outra pessoa? O orgulho ele gera vários outros pecados, né? O orgulho é o principal, né? Tem a diferença. A pessoa cheia de si, a pessoa vaidosa, a pessoa que se acha o rei da cocada preta, o último biscoito do pacote, ou o último É, bichinho da goiaba branca. é isso que é o perigo, né? Que o orgulho gera isso, né? Gera uma autossoberba. Tipo assim, a pessoa gera um orgulho, uma gula espiritual, e a pessoa gerando isso vai gerando uma química espiritual. Aí vai atraindo esses principados, né? Que são sete pecados. Vem a gula, o orgulho e muitos outros. Eu sempre digo, ô Davi, eu sempre digo que o Yahush ele poderia ter nascido numa mansão, né? Ele poderia ter nascido num castelo, não poderia não, hein? Poderia. É que ele era filho do rei eterno, né? Pô, ele poderia escolher um lugar melhor para nascer. Nasceu numa caverna, cara. Foi. A mãe depois foi uma manjedoura, e o que saudou ele foi dois bichos, um burro, se eu não me engano, e um jumento. Um jumento e um. Teve um outro bicho também que eu falei esses dias aí. Que soldaram ele, bicho. Claro, Foi. depois vieram os magos, né, que eram os anjos, mas. Então, isso quer dizer muito para a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Denilson, né? Meu exemplo. Ou o teu também, que eu posso usar. O canal DRM é um canal pequeno. Nós somos um canal pequenininho, de frente a todos os outros canais aí. Obrigado, vocês estão, 17 pessoas estão nos acompanhando, muito obrigado. Começamos com uma pessoa. Começamos também lá embaixo. E aí, devagarzinho, o canal está crescendo. Devagarzinho, no seu tempo, o canal está crescendo, as pessoas estão chegando, as pessoas estão começando a conhecer quem é o Denilson. Correto, meu amigo Davi? Aí, Correto. de repente, muito de repente, esse canal passa a ter 1 milhão de pessoas. Aí eu vou abrir a live aqui com 1 milhão de pessoas ou 500 mil pessoas. Né? Aí, Eu e você, a gente vai começar a abrir a live com 500 mil pessoas aí esperando a gente. Você crê nisso? Eu creio. creio. Claro que eu estou falando a palavra do Criador. Eu não estou falando de mim, Denilson, eu estou falando do Criador. Aí vamos supor que eu deixe entrar vaidade no meu coração, não, porque eu, Denilson, eu já não solto mais
todo mundo, já não dou uma boa noite, já uso das minhas palavras em prepotência, em arrogância, já não dou ouvido mais às pessoas. Isso vai começar a entrar o quê? O orgulho no meu coração. Eu estou dando um exemplo Uhum. prático para mim. Isso é para mim. Porque o orgulho... Gente, você quer conhecer o homem? Eu até postei uma frase dessa hoje no meu WhatsApp. Davi, você quer conhecer o homem? Dá poder para ele. Geralmente o pessoal falava para o preto, né? Quer ver conhecer quem é o preto, dá poder para ele, que o preto... O pessoal sempre humilhava, né, as pessoas assim. Você já ouviu essa frase, Davi, em algum momento? Bastante, Então, bastante. o orgulho a gente tem que vigiar. A gente tem que tomar conta do orgulho. Uma mulher ou um homem, ele pode ficar orgulhoso com um elogio? Por exemplo, a mulher vem andando, aí o pessoal subia. Alô, lindona! Eu falo outras palavras lá. Ela se sente, né? Ela se Não, acha, né, ciente. não é? Né? O orgulho vai onde? Vai lá em cima, não vai não? Não, Uhum. porque a pessoa ser bonita, pô, gente, convenhamos. Existem pessoas feias? Não, não existe pessoas feias. Nós somos a imagem do Criador. Existem aquelas pessoas que são o pai proveu ela de uma aparência melhor. Mas justamente por essa pessoa ter uma aparência melhor, ela pode ter orgulho no coração. Pode ou não pode? Foi feita uma Pode. estatística, Davi, que as pessoas que são mais bonitas, afeiçoadamente, elas têm mais possibilidade de ficar trabalhando do que as pessoas que têm menos aparência. E tem Mas pessoas é, que, no recrutamento, escolhem as pessoas. Você sabia disso, Davi? pela aparência. Eu tinha vou contar um caso aqui. Ele já foi muito tempo, ele foi um líder da Igreja Universal, quando eu era pastor lá. Ele não gostava de pessoas feias e pretas. Não vou falar o nome dele, porque isso gera processo. Mas ele era um líder que ele não gostava, ele ficava olhando, ele falava, quando ele falava pelo canto da boca, que ele não gostava de preto. Ele não gostava de preto. Ele falava isso, ele externava isso. Todos os pretos na gestão dele, ele mandava para igrejas, não igrejas principais. Nas igrejas principais ele tinha que ter pessoas bonitas, bem afeiçoadas e que falava bem, que tinha um diálogo bom. Se a pessoa chegasse lá e falasse assim, nós vai, a gente vamos, entendeu o que eu estou te falando? Trocar o S, tirar o S, então ele passava o facão no cara. Porque ele altamente, ele queria que a pessoa tivesse um padrão de beleza. E isso acontece com as pessoas, né? Normal, com o ser humano, talvez pode acontecer com você. Você que é uma pessoa Acontece. bonita, bem afeiçoada, olha para uma pessoa. Veja bem, gente, pecado não é só quando você fala, não, hein? Pecado é quando você pensa. E eu também passo por isso. Nós não podemos ser fariseu nem judo de falar. Passou uma pessoa não muito afeiçoada, nossa, que pessoa horrorosa. Por que horrorosa? Se cortar o ser humano, não vai ter sangue, vai ter órgão, osso, do mesmo jeito, que preto e branco é tudo igual. Quando vai fazer É mesmo? autópsia em preto e branco, é tudo igual. Coração é feio pra caramba, a rim é feio pra caramba, os órgãos, o cérebro é feio pra caramba. E por que as pessoas têm orgulho? Porque assim, né, o orgulho é o resquício da queda de Samael, né? Que ele implantou através do pecado que entrou no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, né? Veio orgulho, veio um monte de coisa. E hoje tem esse resquício em Orgulho. cada ser humano. Então, o orgulho derruba o ser humano. Davi, o orgulho derruba o ser humano. O orgulho, Derruba. ele foi muito orgulhoso. O pai deu tanto poder para ele, né? O pai deu tanto amor para ele, não foi? Yahweh deu tanto amor para o Samaú, que eu vou te falar, realmente você citou bem. Você citou bem. E o orgulho derruba qualquer pessoa. É Qualquer porque pessoa. assim, Ó, pode mas falar. é. Porque assim, como Samael, eu falo Samael, né? Porque eu tenho um livro do Lúcifer, o Primeiro Anjo, que quando Yahweh batizou o Samael de Samael, que depois a gente conheceu como Lúcifer, né? Ele estava na mais alta hierarquia, lá em cima. Aí depois foi parado no mais profundo do abismo. Ele derruba quem está no alto, até lá embaixo. O orgulho é doloroso. Rapaz, assim, é muito forte. E o próprio Yahushua, você vê que é o contrário do Samael, né? Se o É, Samael é prepotente, arrogante e orgulhoso, o Yahushua foi diferente. foi, Humilde, simples, foi bem diferente.
calmo, tranquilo, hospitaleiro, amigo, e ele não precisava, né? Ele não precisava. Ele podia usar o poder dele de soberano, criar. Gente, a gente não tá. Olha, eu vou te falar, eu tenho muito que aprender com o Yahushua. Eu tenho muito que aprender com o Yahushua, gente. Eu tenho muito que Eu aprender. também. Porque a humildade, eu sempre falo que a humildade precede a honra. E tem Uhum. tantas pessoas prepotentes e arrogantes. Tem gente que se acha melhor porque ela sabe mais um pouquinho, cara, de livros apócrifos, assim. Como é que eu vou falar isso para você, Davi? Como é que eu explico isso para as pessoas? Eu acho que o meu público está entendendo, as pessoas estão aí no chat. Ó, Vocês podem porque, interagir, gente, e falar, porque é mas é. complicado isso. Porque assim, a partir do momento que a pessoa tem sabedoria, tem um conhecimento, cabe a pessoa saber ter humildade de aprender, né? Porque eu desde pequeno sempre me interessei assim, em estudar, dar uma lida, assistir um filme baseado no que eu tô lendo. Mas eu sempre procuro ser humilde, fico na minha, só falo as coisas com as pessoas que têm a mente aberta. Como assim a mente aberta? A pessoa para ouvir, dá assim, uma atenção, você explica com detalhe, e por aí eu já recebi até nome de professor, não sei o quê, falou, calma, onde vai. É assim, você tendo humildade de explicar, a pessoa entende. Davi, você falou uma coisa muito legal. Antes de eu vou dar uma boa noite para o Rafael, ó, um beijão para você, a Regina. A Rafael está feliz, a Regina está falando, oi, Regina. Valeu, Regina, um abraço, Maurício. Noite. Ô, Maurício, um abraço, Maurício. Ademir, o Ademir está falando o seguinte: se eu não tenho poder nenhum, não quero poder nenhum, não gosto de elogio de forma nenhuma. Olha, o Ademir radicalizou, né? Foi até, pegou firme mesmo. A gente está falando só sobre isso aí, Davi. Paramos até para falar mais um pouquinho sobre isso. E isso é muito forte, Davi, que você falou. Professores universitários, eles têm não são todos, não, tá? Professores universitários, alto grau, né, alto escalão, né, a hierarquia militar, a gente vê que os almirantes, os coronéis, né, essa hierarquia militar, existe uma prepotência, uma arrogância, né, porque é ensinada essa hierarquia, então você tem que bater continência. Nada contra esse sistema, é um sistema militar. E todo esse julgo, né, hoje, as empresas, dentro das empresas hoje, eles estão falando de gestão tóxica, gerentes tóxicos, pessoas que se acham que são péssimos chefes, né? E isso tem atrapalhado muito. Está se falando muito hoje em você fazer uma gestão participativa, em você estar junto, agregado com as pessoas. Você imagine num shopping center. Vamos supor que dentro do shopping center é uma área que eu já trabalhei, que todos os senhores conhecem também. Nós vamos falar de religião para você entender o que acontece na vida normal, que não tem nada a ver com religião. O que uma pessoa orgulhosa, o orgulho pode matar uma pessoa. Então, tem um cargo de gerência, tem um cargo da superintendência que comanda o gerente, cada gerente comanda uma área. Tem a área da segurança, tem a área do marketing, a área da manutenção e tem a área das operações. Então, todos eles têm a sua pasta para poder gerir. E quanto mais orgulhoso o cara quanto mais prepotente, mais dono de si, pior é a gestão dele. Porque ninguém gosta de pessoas prepotentes e arrogantes. Ninguém. Você gosta de pessoas prepotentes e arrogantes, Davi? Deixa os cachorrinhos lá, Davi. Não tem problema não, eles estão latindo lá. Oi? Não, arrumando um Sei negócio que a aqui. sua cara você não está gostando, mas está tudo certo. É. Então, assim, eu sempre gosto assim de pessoa humilde que sabe entender e conversar, né? Porque assim, eu trabalho em construção civil. Eu trabalho com bastante pessoas. Às vezes tem o famoso piadista, né? Aí eu já me afasto, vou mexer no celular, ouço uma música, começo a meditar em algum livro na mente. Mas assim, pessoas muito orgulhosas, se você ficar muito perto, você acaba sentindo aquela energia negativa na pessoa. Isso não faz bem pra gente, né? É bom a gente ficar sempre neutro nessa questão. Você já viu alguém muito orgulhoso assim? Você já teve próximo alguém muito orgulhoso? Já. Já tive perto e assim, eu creio assim que a rua me deu aquela famosa frase, espírito de ousadia.
Eu olhei pra pessoa e falei assim, peraí, você tá tirando onda com a minha cara, é? Ah, rapaz, tu toma jeito, peão. Falei desse jeito, assim, na linguagem popular, né? A pessoa falou, calma, tô brincando, pô, oxe, vai devagar. Eu falei, não, devagar desse jeito, tirando onda, ainda perto de mim. Você sente quando a pessoa tá com piada ou com soberba perto de si. A gente percebe na hora. O Leandro Souza está perguntando boa noite a todos em Arrocha. Pergunta para o Davi. Pergunta para você, Davi. Opa, Por que as pessoas ficam agitando na igreja e no candomblé? ó, tem o famoso, ó, é assim, vou explicar com detalhe, porque eu frequentei durante muito tempo a igreja evangélica e a espírita durante um tempo. E eu observei que tem um famoso movimento pentecostal, né? Tem uma diferença de você sentir um avivamento vindo de algo e tem uma outra diferença de você sentir um avivamento vindo do movimento mundano, que são esses principados que agem. Assim, aquela agitação, aquela gritaria, porque assim, Yahweh, ele habita no espírito, no silêncio. Só o fato de você se concentrar, você sente a presença. Agora, nessa barulheira, nessa gritaeira que tem nas igrejas, você fica perturbado. Você não sabe se ouve quem está tá pregando, você não sabe se ouve a música ou ouve as pessoas rodando e gritando. É praticamente é como se fosse o candomblé disfarçado dentro da igreja. Aquela muvuca, a pessoa girando, caindo, atrapalha toda a concentração da pessoa. É isso aí. Então, então tá respondido aí, meu amigo. Ô Leandro, tá respondido aí. Essa bagunça, essa organização não parte do Criador, né? Eu gosto de você ficar rodando igual um doido. Eu sei que eu já frequentei a Umbanda, né? Então, assim, esses movimentos são feitos. Esse passo do reteté que você está falando aí, que as pessoas ficam no reteté gritando, com a mão aqui na cabeça e tal, é a Nossa, mesma não, coisa. é uma agitação demais. Ave Esse Maria. passo do reteté ele Fica aconteceu agoniadinho. da África, cara, com um ritual demoníaco mesmo. Então, assim, as pessoas Uhum. não percebem, Davi. Inclusive Porque eu, quando assim, estive na pode falar. igreja, eu fui uma vítima disso aí, ficava Hum. pulando igual um maluco, né? Eu começava a oração, eu pulava igual um maluco, pulava e ia parar quase lá na frente do altar. E aconteceu muito Nossa. comigo. Ainda bem que a Ruxa me pegou, cara. Ainda bem, porque era complicado, viu, velho? E eu achava que aquilo Hum, era o máximo. Eu achava que eu era imagino. espiritual, achava que as outras pessoas. Não, e o povo falava, não, não, Davi, você tem que pular, você tem que gritar, tem que fazer agitação. Mas só que dentro de mim eu sentia que aquilo não era pra mim, sabe? Quando o povo tenta forçar você a fazer uma coisa que você não nasceu pra fazer. Por exemplo, eles Eu queriam que eu entendo. pulasse, queria que eu gritasse. Eu falei, não faça isso não. Olha, o versículo bíblico, para vocês dar uma olhada aí, sobre orgulho, está em Provérbio 29, 23. Provérbio 29, 23. Dá uma lida lá, marca aí no papel. Provérbio 29, 23 fala sobre orgulho, gente. Eu não vou ler, porque a gente vai perder muito tempo aqui, e a gente tem mais outros seis tipos de demônio para falar que ele atua em uma área, um pecado capital da vida da pessoa. Então, já falamos bem Uhum. sobre orgulho, poderíamos falar muito mais, tá? Tem muito mais coisa para a gente falar de orgulho, só que hoje a gente vai ficar por aqui. Vamos para o segundo item? Vamos lá para o segundo item? Vamos lá, Davi. Vamos? Ah, fala sobre o segundo? Ah, peraí. Nós falamos sobre o orgulho, né? Agora você tem É, que sobre ver o lá qual é o outro orgulho. que eu vou falar. Tem vários. Tem a ira, tem a inveja, Bem, a uhum. luxúria, a gula, a avareza. Ó, o próximo, o segundo item vai falar sobre a avareza, né? Sobre as pessoas mesquinhas. Avareza. Isso, Tem muita gente mesquinha. bastante, hein? Ó, o segundo estudo fala sobre o Mamon, que é o famoso deus do dinheiro, da Mas o riqueza. mamão não é dinheiro em hebraico, mamão. Isso, mas só que no espiritual, o estudo que eu já fiz bastante, ele é um tipo um demônio que age na área da avareza, no dinheiro. Ele deixa as pessoas tão fissuradas em ouro, tesouro, que a pessoa fica presa e dá vazão para esse principado, que é considerado Você mamão. conhece a história do rei Midas? Oi? Você já ouviu falar da história do rei Midas?
Deu um branco agora. Acho que não tenho lembrança. É uma história famosa de tudo que ele tocava virava ouro. Ele queria tanto ser rico, que ele fez um pedido, tudo que ele tocava virava ouro. Ele acabou morrendo porque Ah, ele tocava na comida e virou ouro acho, também. acho, acho que eu lembrei agora. Na mitologia grega tem um rei que não sei se ele fez um, não sei se ele fez um voto com Zeus ou com a deusa Hera, que ele foi amaldiçoado a tudo que ele tocar vira ouro. Acho que acho que eu sei quem é. Já ouvi falar já. Fala aí sobre esse demônio, particularmente, qual é esse demônio que age nessa área da avareza? Ó, o demônio que age na área da avareza é o Mamon. Eu vou ler rapidinho aqui, porque eu tô segurando a pasta aqui, eu não tô sem a minha mesa. Peraí. Ah, tudo bem. É, Mamon. O nome em aramaico significa riqueza. Não por acaso, Binfield remete à avareza e aparece em dois evangelhos, Lucas e Mateus. Nesse último é citado no versículo: Você não pode servir a Yahweh e a Maom. Também traduzido algumas vezes como Você não pode servir a Yahweh e ao dinheiro. Também é mencionado por Michels. Amém? Então, quer Michels dizer, aqui é um teólogo alemão, que é citado aqui em algumas partes também. quem é? Como é que você falou aí que eu não ouvi direito? Ó, o estudo que eu faço é sobre como que fala, um teólogo alemão que estuda a Bíblia há muitos séculos atrás. E ele separou nessa categoria esses sete principados. Não, beleza. Esse demônio que a gente fala de avareza, ele faz com que, por exemplo, muitas pessoas, o rico, ele tem, o maior medo do rico é ficar pobre, né? O maior É, medo do rico é ficar pobre. E o maior desejo do pobre é ficar rico. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala que quem ama o dinheiro dele nunca se farta. Você já leu essa passagem? Não adianta. Quem é dono do ouro e da prata é Yahweh, gente. Ele é dono do ouro e da prata. Quem administra, que a gente tem uma confusão muito grande, quando o Yahushua ele é tentado pelo Samaú lá no deserto, ele fala assim, ó, tudo isso te darei se prostrares, tudo isso se você te darei se você se prostrares diante de mim. Então, há uma confusão dizendo que a riqueza é do diabo. Não é do diabo. A riqueza é de Yahweh. Quem é o dono do ouro e da prata? Quem o criou próprio todas as Yahweh. coisas? Então, por que a riqueza é do capeta? Por que tem alguns irmãos que falam que, olha, ser rico é do diabo? Não é isso. Não é isso. É bem diferente você ser. Tem pessoas que são ricas e que não são avarentas. Tem pessoas que são ricas e não são avarentas. Ó, o Zaqueu, pois Zaqueu era rico. Está escrito na Bíblia que ele era rico. Ele era um coletor de imposto. Quando Yahushua entrou na casa dele, ele convidou Yahushua, ele correu, esperou Yahushua passar, e quando Yahushua vinha passando, ele olhou e falou, desce, porque me convém entrar na sua casa. Todo mundo murmurou. Falou, pô, cara, o que é isso? Yahushua vai entrar na casa do publicano, ele é o cara mais odiado que tinha naquele momento em que Yahushua estava vivo. Que eles odiavam os romanos. Os romanos eles tinham que pagar imposto romano. É como, não sei se aí tem aqui no Rio de Janeiro, tem uma coisa chamada milícia. Né? Você já ouviu falar de milícia? Já, ouvi falar bastante. Aqui, a Da milícia, não sei se milícia, aí em do São fulano de Paulo tem. tal. É, a milícia é um Aqui tem grupo de também. homens, tem, né? Grupo de homens se reúne Tem. para fazer justiça. Então, aqui no Rio de Janeiro tem milícia. Essas milícias são ex-policiais, bandidos, seguranças. Eles se reúnem, aí em um certo local, numa localidade, eles pegam e recolhem, arrecada dinheiro. Ó, o cara já paga imposto de renda, já paga IPTU, paga IPVA, paga imposto sobre comida, paga tudo, paga segurança, paga taxa de fogo, de incêndio, paga tudo e ainda tem que pagar a milícia. As pessoas que Uhum. eu conheço algumas pessoas aqui que falam assim, poxa, cara, e vem geralmente dois, três no carro, aí vai lá, cobra uma taxa para os lojistas, cobra uma taxa para os moradores, tem lugares aí que moradores têm que pagar, e tem que pagar, porque se não pagar, sofre retaliação e é um poder paralelo. É um poder paralelo, está ali do ladinho. Tem a justiça e tem esse poder paralelo, que é forte. Porque o miliciano ele não anda de farda, ele não tem farda. O policial militar, a pessoa do governo tem que estar fardada.
Então, sim, é muito sério que eu estou falando sobre esse negócio, sobre isso que eu estou contando para você. Então, esse amor ao dinheiro, esse amor à condição financeira faz com que o ser humano seja Uhum. escroto, desconfie de todos. Porque quando você teria que ajudar as pessoas, você já não quer ajudar mais. O coração, isso é que é esfriar na fé. Esfriar na fé não é você deixar de ir para a igreja, deixar de ir para o culto. Esfriar na fé é quando você deixa de fazer aquela coisa simples e básica, ser, ajudar ao próximo, independente se o próximo está te sacaneando, se ele está, ele está tentando te enganar, não tem problema. O seu papel, não é da malandragem, o seu papel você está fazendo. Como Uhum. muitos ricos têm entidade filantrópica, tem ricos que têm entidade filantrópica. Não é para tacar pé de todo mundo. Então, quando o Zaqueu, só para me terminar aqui, quando o Zaqueu foi provar para todo mundo que ele era diferente, o que ele fez? Ele falou: ó, se alguém, eu vou dar metade de tudo que eu tenho. Metade. Olha a mesma hora, gente. Ele foi a maior conversão que tem na Bíblia. Porque o que acontece? Gente, o dinheiro é a raiz de todos os males. O cara tirou aquilo que ele vinha fazendo na vida dele toda para provar para Yahushua que ele queria Yahushua dentro da vida dele. Então, às vezes a gente pede, eu já falei isso, é porque tem emenda uma história com outra, né? A gente às vezes é mesquinho, nós, seres humanos, somos mesquinhos. Denil, sou eu. Uma vez eu estava passando aqui no centro de Caxias e eu tava com dinheiro no bolso, não era muito, não. Eu acho que era 10 ou 15 reais. Tinha uma pessoa pedindo para comer pão. Estou sentado e pedi, poxa, pão para mim, moço. Chegou assim para mim, moço, o senhor pode, eu estava passando, ele disse, o senhor pode me dar um dinheiro para comer um pão, eu estou com muita fome. Eu falei para a pessoa assim, não vou te dar dinheiro, não. Eu, Denilson, falei, não, eu já estava com o Yahujo. Falei, não vou dar dinheiro, não. Mas falei com resquício de maldade mesmo. Falei de não dar, de ruindade minha. Eu fui andando, 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 andando. Quando eu cheguei aos 10 metros, a minha consciência me avisou. Volta lá. Volta lá e compra o pão para ela. Eu voltei, gente. Eu tive que voltar, não teve jeito. Sabe quando a sua consciência fica batendo assim, falando, vai, É, volta, consciência volta, volta, pesa. volta, volta. Eu voltei. Eu voltei, cheguei lá. Quando eu dei o dinheiro para a pessoa comprar o pão, ela chorou. Ela poderia estar pegando dinheiro para comprar maconha, para comprar cola, para comprar alguma coisa, poderia, mas ela queria comer pão naquela hora. E eu com isso que depois eles fumam o cheiro, faz o que quiser. A minha parte, é isso que a gente tem que entender. A minha parte é como se eu estivesse ajudando Yarro. Mesmo você estando aí todo quebrado, está aí aqui, ó. Mesmo eu tendo pouco, do pouco que eu tenho, eu estou te dando. Porque é bem mais aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. É, isso é verdade. Vai lá, meu amigo. Fala aí com a gente aí, vai. Desculpa aí que eu estou sempre te cortando. Você fala, eu vou Não, lembrando das histórias. não, assim, que eu também lembro, eu seguro um pouco. Porque assim, como a gente citou sobre o mamão, né? Assim, ser rico, ter um dinheiro a mais, é bênção, vem de arro. Mas o pecado, ele se dá origem a partir do momento que você tem aquele dinheiro todo, sabendo que tem pessoas que precisam, que nem você citou agora esse exemplo da mulher que pediu o dinheiro para comprar o pão. Aí você fala, não vou dar, mas sabendo que você tem o dinheiro no bolso. Aí o que que acontece? No mundo espiritual, os principados da maldade, eles já estão atentos. A quem é das hostes de Mamon, hoste quer dizer legiões. Quem é da legião de Mamon, fica atento à avareza da pessoa, desce até o abismo e fala, ó, lá na terra tem uma pessoa que está seguindo os passos da avareza. A gente pode agir? Aí o demônio começa a trabalhar nessa área. Deixa a pessoa mais avarenta, deixa a pessoa mais soberba. Aí começa a gerar o orgulho, a avareza, tudo junto. Você vê que a avareza e o orgulho trabalham junto. A pessoa ser avarenta é uma coisa. Aí já vem o orgulho junto, aí deixa a pessoa pior ainda. Aí que o mamon entra em cena. É por isso que tem rico que trabalha a vida inteira para conseguir o dinheiro, aí quando cai numa enfermidade, todo aquele dinheiro que ele juntou vai ser só para o gasto da saúde dele. Mesmo assim, a pessoa não consegue. É por isso que a Rousseau disse para aquele jovem rico que é mais fácil um camelo entrar pela funda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ó, para você ver. Abraão era rico, né?
várias propriedades, mas só que ele alcançou o título de herói da fé, que nem é citado nas escrituras. Mas ele era rico, entrou no reino, no descanso. Dá pra você ver a diferença. Ser rico não é pecado. Agora, o pecado tem origem a partir do momento que a pessoa tem dinheiro, mas quer tudo para si. Ah, para o meu ganho, para minha beleza, é para não sei o quê, vou comprar uma frota de carro, e não quero saber de ninguém. Vou tirar de quem já não tem para mim. Aí que entra o pecado. Pô, legal isso aí, cara. Tô lembrando aqui, quando eu estava na Igreja Universal, quando eu era pastor da Igreja Universal, eu fui orientado lá pelo líder da Igreja Universal, que você já conhece, para orar assim: Deus, me dá dinheiro, Deus, quero dinheiro. Você quer orar? Quer louvar o Pai? Quer adorar Ele? Pede dinheiro a Ele. Olha só, cara, que loucura. Dinheiro, eu quero dinheiro. Ele já fez alguns vídeos aí, vocês já viram, já saiu na internet. Quero dinheiro, gente, eu quero dinheiro. Não adianta dar palma, não, bater palma, não. Esse negócio de palma, não. Pega a sua oferta, o seu dinheiro e coloca aí a sua grana. E fala assim claramente para as pessoas. E as pessoas hipnotizadas dão. Cara, eu fico assim, Davi, eu fico paralisado, rapaz. Tem que ter uma magia nisso. É uma magia muito forte, viu? Esse negócio de dando que se recebe é uma magia muito forte. Aquele que planta Mas dá. é, Olha a simbologia. Pega a história da natureza, né, que é de ar, se plantar realmente, onde ar diz que plantar vai dar. Eles pegam isso e falam que você plantando a oferta, você vai colher, cara. E as pessoas acreditam. Eu já fiz muito isso. Eu quero pedir desculpa em público aqui a todos vocês. Eu não fiquei rico, não. Eu só enriqueci um sistema religioso. Se alguém aí é do meu tempo, alguém me conhece lá do tempo que eu fui pastor em Pernambués, na Bahia, em Curitiba, eu fui pastor lá no Paraná, lá no Maranhão. Se alguém é desse tempo, por favor, me desculpe, gente. Me desculpe. Pode ver que o dinheiro não me trouxe riqueza nenhuma. Não me trouxe riqueza nenhuma. Hoje eu tô pedindo ajuda para pagar a conta do Wi-Fi que chegou e eu não tive condições de pagar. E ainda bem, e louvo e agradeço aí a Ruxa por isso. Eu louvo e agradeço a Ruxa por isso. Porque estou tranquilo, meu amigo, estou tranquilo, estou com a minha consciência tranquila, né? Ainda bem que a Ruxa me acordou e me fez ver o quanto eu estava errado, o quanto eu estava equivocado. Hoje eu estou aqui para louvar ele. O Ademir é, falou assim: eu quero é dinheiro, bem. quero dinheiro. Vamos pro terceiro? Senão a gente não vai acabar hoje, porque é muita coisa, né? Vamos. Então nós falamos já É, né? sobre o Nós pode orgulho e o dividir. amor. Quer falar mais um pouquinho? É, tem mais o da ira, o pecado da ira, que é um dos pecados Vamos falar da capitais ira? também. Isso, É ira, né? A isso. ira, a ira, a ira. Fala aí pra gente aí, que a gente vai. Ó, assim, o irmão Denilson já me conhece, que eu tenho um grupo chamado Seres Celestiais. Aí, se os irmãos quiserem entrar, depois eu peço pro Denilson, se ele puder compartilhar o link do grupo no Eu vou YouTube. botar o link na descrição. Isso. Aí as pessoas podem conhecer no grupo, porque lá sim, eu sempre explico, né, sobre tanto os anjos celestiais de Arro e os anjos celestiais de Samael, né, o anjo caído. E na hierarquia celestial do mal, são 7 pecados capitais. Mas o pecado da ira, que é bem conhecido, se dá origem a Azazel. Azazel era um ex-arcanjo que liderava as tropas celestiais de Arro no céu. E você sabe, né, que quem lidera um exército tem aquela sede, aquela ira de vencer a batalha. E conforme ele foi expulso do céu, ele se deu origem ao pecado da ira. Eu vou ler aqui rapidinho um pouco do tópico dele. Pode Ele ler. diz, Vou pegar ah, uma água ali para me beber. tá. Azazel, pecado da ira. Binsilde dizia: esse era o líder de um grupo de anjos caídos que tinha relações com as mulheres mortais. Ele foi que teria ensinado os homens a fabricar armas de guerra e por isso está ligado à ira. Discorda e lhe propõe: esse pecado era causado pelo ex-príncipe dos querubins, Baal Merite, que transforma os homens em assassinos. Bem, pessoal, Azazel ele é bem conhecido nos filmes, mitologia e nos livros, e na Bíblia também.
Porque assim, quem já leu Gênesis 1, Gênesis 6, 4 fala, né, do quantos filhos de Arro viram as filhas dos homens, desceram à terra, e nesse grupo de anjos que desceram à terra, Azazel estava no meio. E é por isso que Arro trouxe o dilúvio universal no, no planeta naquele tempo, porque os atos que Azazel e os demais anjos ensinaram às pessoas foi a ira, assassinato, guerra. E trazendo para os dias de hoje, o Azazel ele é bem conhecido. Eu já, assim, de todos os anjos que eu estudo, caído, o mais famoso, não vou falar meu favorito, mas o mais famoso que eu estudo há mais tempo é o Azazel, que ele é bem conhecido em vários filmes. Ele é bem conhecido, é exposto para todo mundo ver. Em filme, gibi, literatura. E trazendo, assim, para o pecado capital, assim, a palavra de Yahweh diz, né? Irai-vos, mas não pequeis. É normal do ser humano sentir aquela ira dentro de si. É normal, mas só que aí deixa que Yahweh tira da gente a ira. Agora, o pecado da ira, ele se dá quando a pessoa junta a ira com a fúria. A ira e a fúria trabalhando junto gera o pecado. Como assim o pecado? Porque assim, a pessoa irada, ela perde a razão, quer agredir, quer brigar, quer machucar, quer matar as pessoas. A pessoa irada, ela afasta as pessoas do redor. A pessoa irada, ela gera assim uma ira tão grande que fica cega espiritualmente. E é aí que as legiões de Azazel entram em cena. Porque assim, o Azazel em si, se ele chegar perto de uma pessoa, a pessoa não aguenta, porque a essência que ele transmite é tão forte que a pessoa, por exemplo, quem que já comeu suspiro? Você sabe como que é, né? Quando você pega, ele desfalera da mão, né? Aí a essência desse anjo é tão forte, se ele chegar perto da pessoa, a pessoa não aguenta. Aí o que que ele faz? Ele envia as suas legiões, que cercam a pessoa, jogando os dardos inflamados da ira, aí que gera aquela briga, aquela discussão. E dentro das igrejas é que muita pessoa não percebe. Por exemplo, o pastor sempre convida o pregador para pregar, né? Ele tá lá pregando, ensinando o povo, mas se vocês prestarem atenção, sempre tem um ou dois que causam uma confusão no meio do culto. Aí de uma pregação saudável gera aquela confusão, aquela briga, o povo já fica irado e começa a... Ixi, aí tira todo o foco da pessoa. E se vocês for observar o mundo hoje, a gente está sempre observando, né, sobre a Rússia e a Ucrânia, né? Assim, só para vocês entenderem um pouco do estudo. Quando se gera uma guerra, os dois lados, tanto a Rússia como a Ucrânia, estão em guerra, em constante briga, né? E se vocês observar detalhadamente, assim, em sentido espiritual, tem aquela ira entre os soldados. Eu quero vencer, quero matar, quero destruir os russos. Os ucranianos pensam a mesma coisa, quero brigar. É uma ira tão grande que os soldados eles transmitem uma energia negativa de ira, raiva e ódio. Isso alimenta as hostes espirituais do mal para agir com mais intensidade. E é por isso que a palavra de Yahweh fala: irai-vos, mas não pequeis. É bem interessante. Pô, gostei, hein, Davi? Depois, quando você estava falando aí, passou um filme na minha cabeça. Olha, passou um filme tão grande. Você falou de lives do Pequim, né? Eu estava lendo Oi? sobre intolerância religiosa. Assim, eu tava lembrando sobre intolerância religiosa, né? O pessoal do Talibã, lembra do pessoal do Talibã? Eles entravam, explodiam, botava bomba no corpo, se explodia porque tinha uma casa com eles homens, né? Tinha uma casa com mulheres virgens para eles, que 16 ou 19 mulheres virgens para eles. A intolerância religiosa é muito grande. E a intolerância religiosa ela gera ira. Ela gera ira. Por exemplo, Hum? eu estou aqui, eu falo de Arrocha, né? Eu falo de Arrocha, eu falo que o nome do Salvador é Arrocha. O, o meu irmão Quebrando a Raiz, o João Quebrando a Raiz, ele fala que é Yarruxa. Aquele menino lá que falou que o Messias ia voltar agora, dia 17, qual é o nome dele? Que fala Iau. Ah, tem o pessoal do Iau, tem o pessoal do Iaushua,
tem o pessoal do Iauhu, tem o pessoal do Jeová, tem o pessoal do Iavé, tem o pessoal do Yud-Hê Vav-Hê, tem o pessoal do El Shaddai, tem o pessoal do Jesus, tem o pessoal do Deus, do Jeová, sabe? E o que gera ira? Olha só o ninho, o furdunço que a gente se mete. Isso não é só você falar só de religião. Na política também tem os ninhos de problema. Na bandidagem também tem os níveis de problema. Por exemplo, em São Paulo tem o PCC, aqui no Rio de Janeiro tem o Comando Vermelho, tem o Amigo dos Amigos, tem o Terceiro Comando. E, sabe, você está entendendo o que eu estou te falando? Tudo isso, gente, todo esse sistema república foi criado por Samael, trabalha em cima da ira. O diabo, ele não tem poder para tirar as nossas vidas. Presta atenção no que eu vou falar para você. Olha o que eu vou falar, que é muito sério. O diabo não tem poder para tirar a nossa ira. Mas nós, na nossa vida, mas nós, seres humanos, temos o poder para quebrar o tempo de Yarro. Como? Através do assassinato. Vou explicar para os senhores como isso aconteceu. Quando Caim matou Abel, ele quebrou como se diz, uma ordem do Criador, porque era primeiro morria Adão e Eva, depois morria Abel, Caim morria antes de Abel, na lei do Criador. Caim foi lá e matou Abel. Por que matou Abel? Ele deve ser irado com Abel, com certeza, porque a ira inflama a pessoa. Você pode ver que toda vez que você se ira com alguém, não dá vontade de você matar a pessoa? Eu, pelo menos, eu sou ser humano, gente. Dá vontade de matar, dá vontade de agarrar pelo pescoço assim, desgraçado, miserável. Dá ou não dá vontade? Pô, não vamos pousar de bom samaritano aqui, não, porque não existe santo. Por favor. Agora, uma coisa é você pegar e enganar a pessoa. A outra coisa é você controlar, não pôr o sol sobre a vossa ira. O Yahushua ensinou isso, como a gente vencer esses demônios. Porque o demônio, ele fica instigando você. Você já viu falando aquela vozinha que fica falando aqui no teu ouvidinho? Mas, pô, vai lá. Tu é frouxo, tu é um otário, tu é um babaca mesmo, tu vai deixar isso acontecer? Vai deixar? Vai. E sem contar aquelas pessoas que ficam te instigando. E tem pessoa que fica te instigando. Tem pessoa que fica, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa está falando mal de você, do Davi. Você está lá, pô, metendo pau no Davi. Você não sabe o que os ouvidos e os olhos não vê, o coração não sente. Então, se você ficar falando mal de mim, eu não vou nem ligar, mas aí quando você traz a notícia para mim, você me envenena. Você me envenena, você passa a botar em mim quando você fala assim, porra, fulano tá bem falando de você, cara. Fulano tá bem... Olha, eu vou te falar uma parada séria aqui. Esses dias aí falaram que a Bíblia, as Imaculadas Escrituras, essa satânica era de cachaça. Eu fiquei chateado. Quem está falando sou eu, então naturalmente era para mim. Se eu não tivesse ligado para isso, tudo bem. Eu não ia ligar, tudo bem. Porque para mim, se falasse ou não falasse, como eu estou falando do livro, e eu tenho pregado o livro para os senhores, e lá no livro das Imaculadas Escrituras, se você abrir lá, eu sempre explico para todas as pessoas em tom alto e bom claro, o som. Todas as Bíblias foram mexidas, todas. Eu li, inclusive, a carta do bispo, do bispo Adamâncio, mostrando que eles adulteraram, está escrito e registrado em cartórios, adulteraram a Bíblia. Eles mexeram na Bíblia que eles dizem que era sagrada. Então, eles mentiram para as pessoas. Agora, o nome Yahushua, eu estou lá me ligando se está no livro de Hitler, se está numa Imaculada Escritura, se está numa Bíblia dela, eu estou bolufas. Eu quero provar para as pessoas que estão enganadas com o nome de Jesus que o nome verdadeiro é Yahushua. Então, quando as pessoas inflamam, da mesma forma que veio para mim, deve ter ido para outra pessoa. E é isso que o cão quer, inflamar. Fica com ódio, fica com raiva. Vai lá. Pô, você é um frouxo mesmo, você não toma atitude nem nada.
Só que eu pergunto para você, os guardas foram prender Yahushua. Os guardas lá dos sacerdotes foram prender Yahushua. E Yahushua, o Pedro foi lá e sacou da espada. Sacou e a distância, cortou a orelha do cara. E Yahushua foi lá, colou a orelha no lugar e falou assim, o que ele falou, o que ele falou, meu amigo Davi? O que Yahushua falou? E a Yahushua diz bem assim, quem vive pela espada morrerá. Você tem que semear a bondade. Ele falou, se alguém bater na tua cara, vire a outra. É difícil isso pra caramba, né? Eu que faço gestão de segurança, sempre trabalhei com tiro, porrada de bomba, bateu, levou. Gostava de um tumulto, gostava de dava um boi para não entrar na briga, mas eu dava boiada para ser bem dentro. Tanto que eu trabalhei na de segurança aqui no Rio de Janeiro, num clube, uma das boates mais violentas que tem aqui no Rio de Janeiro, que era a Via Show. Quem conhece aqui no Rio de Janeiro sabe. E eu trabalhava na de segurança, tinha que dar porrada mesmo, tinha que tomar porrada, e o bicho cantava, e não tinha medo da morte, porque a morte estava todo dia na minha frente. Não que eu era super-herói, porque o policial tem medo da morte, bandido tem medo da morte. Todo mundo tem medo da morte, mas enfrenta, pô. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, quando a gente conhece Yahushua, não é nem que você vive religioso, não. Não tem esse negócio de Espírito Santo transformar ninguém, não. Isso é uma falácia. Quem se transforma é a pessoa. A pessoa alcança um nível de espiritualidade, fala assim, de educação, que ela vai entender o seguinte, cada ação tem uma reação. Quando você dá um soco na parede, você pensa que não tem uma reação. Você bateu, aquele impacto vai voltar para você. Então, não adianta você pegar e alimentar a ira. Você vai alimentando, você vai alimentar a discussão com a sua mulher. Eu vou falando de troços práticos, tá, gente? Me desculpa. Quem tem que falar de demônio, mas a gente fala das coisas práticas que estão na nossa vida. Por exemplo, sua vida dentro de casa, você que é casado com seu marido, com sua mulher, eu vou te falar, conviver com outra pessoa, gente, é um problema muito sério. Eu sei, eu já fui casado, eu sei o que é isso. Existe um espaço entre nós, um mundo imaginário nosso, que é o nosso mundo de egoísmo. Você estica a sua mão aí para frente, esticou a sua mão, aonde vai a sua mão, ali é o teu mundo invisível. Se qualquer pessoa que você não conheça se aproximar de você, a primeira coisa que você faz é esticar a mão, não é isso? Por que você estica a mão? Porque aquele mundo é teu. E você só abre para alguém te entrar naquele mundo, quem é que as pessoas podem entrar? Os teus amigos, os teus colegas, a tua namorada, o teu namorado, então eles entram, se aproximam de você. Mas você continua sendo egoísta. Só que agora você abriu o campo para o teu pai, para tua mãe, para o teu namorado, para o teu amigo. Só a pessoa que você não conhece não entra no teu espaço. Pode ser qualquer um, se você estiver no meio da rua, uma pessoa vinha andando na sua direção e querer chegar e para perto de você, você bota logo a mão e fala, não, peraí, ali você diz assim, essa área é minha, essa área você não entra. E é justamente aí que acontecem os conflitos familiares. E aí, quando você aprende, duas coisas fazem, Davi, tem duas coisas, tem uma palavrinha, mas uma palavrinha que ela podia ajudar muita gente em muita situação. Eu vou falar essa palavrinha para vocês. O nome dela se chama razão. Você já ouviu falar essa palavra razão? Uhum. O diabo gosta dessa palavra. Porque a pessoa fala assim, você não tem razão. Quando fala você não tem razão, tu já pode ver que o capeta está ali. Porque a razão é quando você cara, dá razão para outra pessoa. Acaba com o conflito, dá razão para ela, mas não dá razão com ironia, não. Ah, tu tá com a razão, tá. Ah, você não. Não, você tá com a razão. Ah, mas não. Me perdoe, você está com a razão. Acabou. Mas aí a pessoa, você vai quebrar a pessoa, mas não, amigo, você já viu quando a pessoa começa a querer discutir? Você, não, você está com a razão. Me perdoe. O tom da sua voz, a sintonia da sua voz, ela consegue amenizar essa situação por causa da razão. Não vamos nos aproximar disso, porque isso é tudo muito bom, isso, tá? Essa ira de Azazel, o Azazel é responsável por um montão desses pecados aí, hein? O Azazel é também responsável pelos jogos de azar. Ele brinca com a sorte das pessoas. Ele brinca com a vida das pessoas. Azazel é terrível. Ô, Davi, o Azazel
o pessoal fala que o Azazel é o próprio Jesus Cristo, né? Você já ouviu falar alguma coisa desse tipo, não? Ó, assim, para não gerar polêmica, entre aspas, eu não sei se você, alguém do grupo aqui, já assistiu a série Supernatural. Já ouviu falar? Já ouvi falar, já ouvi falar. A série Supernatural. Eu assisti desde a primeira temporada até a última. Muito bom, muito Entre, bom. entre a primeira e a segunda temporada, aparece o Azazel. Ó, você vê, ó, só ele foi responsável por infernizar a vida de dois jovens. O Azazel matou a mãe de um dos personagens dessa série, depois matou o pai. E ele fez toda uma tramóia, todo um ribuliço para tentar ganhar a alma de uma pessoa para Samael, que no final da série é revelado todo o segredo da série. Só que o Azazel ele foi tão astuto que ele causou uma ira, causou uma inveja tão grande nas pessoas, né, nessa série, que ele agiu assim, como eu posso dizer, aquele velho ditado, o famoso sapatinho de pano. Ele entra nas casas, entra nos lugares que a pessoa não percebe. E ele, assim, ele tem uma capacidade de se camuflar, assim, ele é muito confundido com, com aquelas pessoas bondosas, mas só que no final das contas, a presa está por debaixo. E eu já ouvi não uma pregação, mas um irmão, que eu tô até tentando entrar em contato com ele, um tal de Robert, ele tem um canal no YouTube aqui também, que ele fez uma comparação entre Azazel e Jesus Cristo. Se você pegar a imagem de Jesus em si e tirar, raspar a barba e deixar só o cabelo, você vai observar que entre a bola do olho, as bolas do olho, tá amarelo. E o Azazel ele é muito conhecido pelo seu famoso olho amarelo, famoso olho amarelo, é o demônio do olho amarelo. E a imagem de Jesus Cristo escondida nos quadros, se você tirar a barba, é o Azazel todinho escrito, camuflado dentro das casas. Olha que coisa, hein? Muito É, bom esse muito assunto, bom. hein, o Davi? Muito bom, porque o que acontece, o Davi? A gente já estuda bastante sobre isso aí, né? Sobre esses espíritos, né? E a gente vê que esse demônio, ele causa mesmo a desunião, né? A discórdia, né? Você acha que essa guerra, por exemplo, esse conflito entre Rússia, né? Essa redução populacional que se fala, essa picada da abelha aí, você acha que o Azazel, essas inflações no mundo aí, o aumento do custo do Ó, alimento, você acha que o Azazel está por trás disso? eu vou ser sincero. Desde o começo da Primeira Guerra Mundial, eu falo assim, a Primeira Guerra Mundial porque é do nosso tempo, mas desde o início, Azazel que está envolvido. Por quê? Ele ensinou as armas, guerra e É. assassinato. Guerra, assassinato e as armas. E a ira. Porque assim, você tá, um exemplo, só uma maquiagem. A pessoa que trabalha no açougue, ela tem uma arma potente na mão, que é a faca. Trabalha, corta as carnes com precisão. Agora vai irritar um açougueiro para você ver. O que que ele não faz com uma faca daquela? Uma ira, uma arma poderosa na mão. Gera uma guerra, um conflito, um derramamento de sangue e assassinato. Já aí tem envolvimento. Essa guerra entre Rússia e Ucrânia, se a pessoa for respirar, analisar espiritualmente, tem várias hostes ao redor de soldados incitando um contra os outros para lutar mesmo, derramar sangue, guerra e bala para todo que é lado. E Azazel está envolvido desde o começo, junto com o Cavaleiro Vermelho, que é o Cavaleiro do Apocalipse, Cavaleiro da Guerra, que na palavra fala, foi dada ele uma grande espada para matar a terça parte dos homens, uma grande espada. Mas se você for observar, os cavaleiros não trabalham sozinhos. As hostes de Azazel, tem todo um exército em volta, espiritualmente, incitando a humanidade à decadência. E Azazel sempre está envolvido em alguma parte dessa história, que é nas armas e a guerra e a ira. Mas, Davi, entre potestade e dominadores, vamos falar um pouquinho sobre potestade e dominadores? Porque os dominadores, quem são os dominadores? Por que leva essa nomenclatura, dominadores, e por que leva o nome de potestade? E Ó, principado, o que leva? Em ó, palavras rápidas para gente. uhum.
Primeiro eu vou falar sobre os dominadores. Se você for olhar na hierarquia angelical, eu vou falar assim, tem os serafins, querubins, arcanjos e ofanins, dominadores, que são as dominações. A dominação é uma classe de anjo. A classe das dominações. Aí, devido à guerra que Samael causou, boa parte foi lançada na Terra. Aí, quando caiu na Terra, dominações foi tirado no nome deles. Aí ficou dominadores. Eles dominam. Um exemplo. Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Exorcista, de 1973. Já viu falar, né? Que a menina sobe lá, o padre vai lá expulsar o capeta do E corpo dela? isso mesmo. É, 97% dos exorcismos são causados por esses espíritos dominadores, porque um espírito, quando domina um corpo, domina é assim. Exemplo, é você pegar uma pessoa pela garganta, você dominou a pessoa, agarrou, segurou no braço, segurou na cabeça, domina a pessoa, assim, segura com uma força tão grande que se não é intervenção de Yarro, a pessoa fica dominada pro resto da vida. Quanto o Yarro curou aquela mulher que ficou 18 anos por uma enfermidade, ficava encurvada, tinha um espírito dominador segurando aquela mulher na enfermidade. E quanto Yahushua curou os dois cegos de Jericó, tinha uma força dominando a visão da pessoa. É isso, os espíritos dominadores são que dominam o corpo, possessão, exorcismo, essas coisas. Pô, legal, cara, legal. Isso aí é bom a gente estar sabendo de tudo que esses demônios estão por aí. Não pensa você que. Por isso que chama a pessoa de cavalo, né? Os A cavalos pessoa, quando ele são entra no corpo dominados. da pessoa. Isso, o Arrucho não brincou com isso. Falou que quando um espírito tem saído do imundo, tem saído do corpo da pessoa, ele anda por lugares lá árido e tal, vendo que não encontrou mais lugar, não está todo mundo cheio de capeta. Ele volta para casa da onde ele saiu. Quando chegar, ele chama mais uma galera com ele. Que aí Os encontra a sete. casa ornamentada e vazia, né? É, aí, A casa está aí, vazia. é, aí que entra o estudo que a gente fez, os sete pecados. Quando a Richard fala que quando o espírito imundo sai de um homem, anda por vários lugares. Lugares áridos quer dizer os deserto espiritual. Ele anda, não tem ninguém aqui, então eu vou voltar para minha casa. Mas só que aí ele traz sete piores. Mas quem são esses sete piores? Os sete pecados capitais. Gula, ira e muitos outros. Então a pessoa passa a comer muito, passa a ficar brigona, ela passa a ser o estado da pessoa, passa a ser um estado deplorável, né? Ah, Pior do que o primeiro. foi bom você falar, Davi. Sinais de possessão. Eu que trabalhei muito com expulsar demônios, exorcismo. Existem sinais de possessão na pessoa? Por exemplo, Ah, existe, pode falar. cefaleia, dor de cabeça. Pessoa que sente dor de cabeça constante, pessoas que veem vulto. Ó, cefaleia, daquelas dores. Não é aquela cefaleia, por exemplo, de tensão pré-menstrual, que mulher tem dor de cabeça. Não é aquela cefaleia porque você está com problema no intestino ou no fígado, e aí realmente às vezes pode dar um dor de cabeça. Problema de óculos. A pessoa usou óculos, também pode dar uma dor de cabeça. Mas é aquela pessoa que sente uma dor de cabeça crônica. Parece que alguém está brigando com ela. Pessoas que ouvem vozes, veem vulto. Essas pessoas, elas podem ser possessas por essas entidades, por esses anjos caídos? Ó, aí que entra novamente aquela classe dos dominadores. Um exemplo. Assim, eu tenho um estudo aqui, ó, um exemplo, eu citei agora há pouco sobre o filme Exorcista, né? 73. Eu Hum, investiguei o caso desse filme, e esse filme hum. do Exorcista, aquela menina que sobe no alto, gira a cabeça, foi baseado em fatos reais. O filme colocou uma menina como atora, mas só que na vida real foi baseado em fatos reais aquele filme. E o que que acontece? Eu Eu vi, investiguei, eu vi falar, eu vi falar. é, ó, e depois, acho que até vou postar no grupo depois o vídeo sobre esse caso. Foi baseado em um fato real e começou assim, numa brincadeira, um exemplo. Na história real, vou contar rapidinho. Na história real, era um menino num subúrbio lá do Texas, Estados Unidos,
que ele tinha uma tia que mexia com ocultismo, mexia com tarô, lia aquela famosa tábua Ouija. Ele era muito apegado com a tia dele. Aí o que que acontece? Devido a ele ter um contato com essa tia dele, que mexia com essas coisas, a tia dele chegou a falecer. Aí ele, como ele era apegado, aí ele falou: "Ah, então vou tentar falar com a minha tia." Ele pegou a tábua Ouija, que é bem famosa, que você conversa com os espíritos. Aí ele começou a mexer com essa tábua, tentando entrar em contato com a tia, mas só que não funcionou. Aí ele, frustrado, foi dormir. Aí começou a sentir uma dorzinha de cabeça leve. Aí foi passando. Aí começou a sentir medo. Aí começou a sentir a cama balançar. Os primeiros estágios: medo, dor de cabeça. A pessoa começa a ver vulto com muita frequência, pesadelos perturbadores. Assim, eu vou falar rápido porque são vários estágios. Eu vou falar só os principais, que nem eu falei agora. Aí a pessoa começa a sentir medo de dormir, porque se dormir tem pesadelo. Aí o estágio final, que dá quer ver que a pessoa está possuída, é quando a pessoa começa a sentir a mão tremer. Assim, a pessoa com tremolidade no corpo. Começa a tremer a mão, começa a ficar agitada. Aí o que que acontece? Eu falo isso com experiência própria. Assim, eu sempre trabalho aqui em São Paulo, né, em construção civil, mexo com pintura. Eu fiz um serviço numa casa aqui na cidade de São Paulo. Aí, eu lá trabalhando normal, a irmã do proprietário da casa é de uma família japonesa. Aí, de repente, essa mulher começou a olhar para minha cara. Aí eu senti que tinha algo estranho. Você sabe assim, quando você sente um arrepio na espinha? Aquele famoso calafrio na espinha? Não sei se você já sentiu isso. Tem um calafrio na Já. espinha. Então, aí eu comecei a sentir isso, né? Aí eu deixei quieto lá, eu tava mexendo com pintura, né? A pessoa começou a tremer a mão, virar o olho, a bola do olho vai lá em cima. Essa mulher pegou um martelo, queria acertar em mim e no rapaz que trabalhava comigo. Aí o rapaz que trabalha comigo, ele é pastor de uma igreja. Aí falou: Davi, se prepara, unge as mãos, eu vou lá no carro pegar um óleo, não vai exorcizar. Mas rapaz, pra segurar essa mulher foi fogo, hein? Uma senhora de 80 anos, Mas você usou parecia. o nome de Arrucha? Você tinha que usar o nome de Não, Arrucha, rapaz. assim, só que nessa época eu não Eu tinha não muito conhecia Arrucha, conhecimento. não. Já tinha um Ah, tempo já, pensei que foi agora. entendeu? Não, não foi agora não. Entendi. Assim, eu falo assim, que foi uma experiência que eu tive. Aí, ó, uma mulher de 84 anos, parecia uma jovem de 20, uma força tão grande. Eu falei: sai em nome de Jesus, naquele tempo. Aí ela falou assim: não sei o que, não sei o que, começou a falar umas línguas estranhas, mas começou assim, aí essa mulher, ela começou assim a apresentar uns sinais de fraqueza, desmaio, e começou a sentir muito perturbação. Era uma pessoa perturbada. No dia normal dela, ela era uma pessoa doce, conversava com decência, mas tinha dia que ela estava atacada. Aí era nesses dias que esse espírito dominador, pode passar uma moto aqui. Era nesses dias que esse Tranquilo. que aqui é complicado. Aí nesses dias que ela estava mais sossegada, era que o espírito tomava conta dela. Mas começou assim, com uns estágios: estágio um, estágio 2, estágio 3, vai subindo. Mas são vários estágios para chegar na possessão real. Mas então quer dizer que a pessoa ela pode sim ser possuída por esses demônios, né? O demônio pode influenciar na vida dela. Por exemplo, o demônio ele pode entrar na vida de qualquer pessoa, desde Pode. que a pessoa dê Dê espaço. invasão. E o Dê espaço vem espaço. através de quê? Dos pecados, é. Os Dê pecados que as espaço. pessoas cometem, e os pecados estão ligados a esses 7 pecados capitais, que é a ira, Não. é o orgulho, a inveja. Hoje nós acabamos de falar agora sobre a ira, né? Falamos É. sobre orgulho e inveja. Falamos sobre Isso. inveja, não, né? Não, A nós falamos inveja sobre a ainda. ira, Ó, nós falamos sobre a gula. avareza, orgulho e ira. Isso. Então, vamos Foi. fazer o seguinte: já somos com 1 hora e 19 minutos. Deixa eu perguntar para o chat. O chat está aí com a gente, temos 19 pessoas aí no chat. Claro, tem muito mais pessoas nos vendo. Gostaria de sua opinião. Você quer que a gente continua ou a gente continua num outro dia para vocês descansarem e a gente continuar falando? Aqui quem manda é o público. Mas eu sempre digo para você, Davi, é o seguinte: eu vou esperar
o ok das pessoas aí, para a gente poder continuar. Eu sempre falo o Uhum. seguinte, meu amigo Davi, eu sempre falo o seguinte, todos nós, com em carne, nós somos sucessíveis a esses espíritos. Ele não pode nos matar, esses espíritos, ele não pode aparecer, vamos supor que agora o tranca-rua aparecer aqui agora e me matar, ele não pode fazer isso. Ele não tem autonomia para isso. Ou o Exu, ou o próprio demônio, né? Ele não pode fazer isso. Ele pode, sim, incorporar numa pessoa que está com raiva de mim por algum motivo, seja esse motivo banal, e ele potencializar essa raiva nessa pessoa, e essa pessoa vir e me matar. A mesma coisa acontece naquilo que você falou, de exército, ele vai incitando, ele incita, Eita. e aí há a morte. Uhum. É isso E mesmo. o que abranda o furor dos demônios? Quando você se acalma. Você tem que se acalmar. Quer ver, ó? Tem O, uma o, se- passagem, eu acho que é no livro de Provérbios de Salomão que fala que a resposta branda, quer dizer assim, uma resposta calma e doce, acalma o furor. Agora a palavra dura excita a ira. Aí que entra aumenta a, mesmo. a Isso confusão. mesmo. E é difícil a gente falar isso. Aqui assim é fácil, né? Falar quando É, tudo está dando tudo bem é tudo legal. Quero ver na hora que tem um problema. Na na hora hora que que a o pessoa sangue bota o dedo esquenta, na tua cara. Na hora que a pessoa manda você tomar lá naquele lugar. Vai tomar lá naquele lugar. Seu filho disse daquilo outro. Quando a pessoa começa, né, a te irritar. Ou quando a pessoa entra num grupo de WhatsApp para poder lá perturbar você, para dizer gracinha para você, ou entra lá no chat e manda um recadinho mal criado para você. Cara, assim, ó, pescar em aquário é a coisa mais fácil do mundo. Vai pescar no mar para você ver. Ah, mas não, continua. Vai pescar lá no mar para você ver. O mar é brabo. Você já pescou, Davi, alguma vez? O quan- cara tem que, quando se for jogar de pesca, tem que jogar ali, e aí ficar, né? Tem que ter uma paciência do caramba, os caras até o falam, você tá peixe nervoso, fisgar. vai pescar, né? Oi? E tem o famoso velho ditado, se tá nervoso, vai pescar, que é calma, né? Pois é, porque. Mas você sabe por quê? Porque pescar Hum, irrita, cara. Pescar irrita, porque você tem que ficar calado, cara, sozinho. Você não pode falar nada, você tem que ficar ali jogando. Tá, eu nunca pesquei assim, não, mas eu vejo os relatos de pessoas que falam que, rapaz, me bem, chama até, vamos pescar? Eu falei, não quero pescar, não, cara. Não quero pescar, não, bem, pô. agora eu já faço diferente, né? Quando eu vejo que eu tô nervoso, eu faço esporte, eu vou fazer uma caminhada, faço uma academia, faço em casa mesmo, não faço assim em Bom, salão. bom, bom isso, bom, bom, bom. Eu faço uma academia, assisto um filme, leio um livro para poder, sabe, esfriar a cabeça. Mas tem hora que dá vontade de subir pelas paredes mesmo. Tem certas pessoas que eu vou te falar. Tem pessoas que eu vou te contar, ô Davi. Tem pessoas que eu fico paralisado. Eu não sei como se a pessoa não consegue, cara, enxergar que ela é um problema. Eu tinha uma experiência de uma pessoa, né, aqui na minha família, não vou falar o nome também, é antiético e tal. Cara, o cara era um poço de problema, cara. Aquele cara, ninguém gostava dele. Porque onde ele chegava, ele arrumava problema. Onde ele chegava, não é porque ele queria, não, sabe? Só eu que aturava ele. E o pessoal fala assim, não sei como é que você consegue, Denilson, aturar esse cara. Cara, o que acontece? As pessoas, mesmo uma pessoa que é chata, de galoche, né, que ela não consegue enxergar isso. E você também não adianta chegar e falar, pessoal, você é irritante. Não adianta você falar isso para a pessoa, que ela não vai entender. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ficar assim. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu tinha o meu gênio, o meu temperamento forte. O que mudou o meu temperamento? Fiquei frouxo? Fiquei covarde? Fiquei babaca? Não, o que mudou foi que eu comecei a me olhar e a falar assim, eu tenho que mudar. Porque eu sabia que ali era o meu calcanhar de Aquiles, que o diabo só fazia aquilo ali, porque ele sabia que aquilo ali, o diabo já colocava uma pessoa para pisar no meu pé, no meio da rua, a pessoa pisava no meu pé, então me olhava virado, meio torto, eu ficava encarando as pessoas. Já viu quando aquela pessoa te encara, que ela arruma problema contigo? Então, ficava Ah, encarando já as percebi pessoas. bastante. Você já viu? Já viu esse tipo de pessoa? Já. Tem pessoa que fica te catando no olho para brigar com você. É o famoso caçador de briga, né? Quer caçar briga à toa. Exatamente. Mas eu era assim desse jeito. Tipo assim,
porque tinha uma estatura, né, um corpo legal, violento, treinava, fazia jiu-jitsu, essas coisas todas. Então você fala que não, mas isso acaba entrando em muito hormônio, vindo de natureza brava, negócio de segurança, coisas todas. Então você acaba se possuindo disso aí. E a minha voz, ela tem um tom muito grave. Ela tem uma voz, a minha voz, eu tive que controlar a minha voz. Hoje eu ainda luto muito contra isso, porque a minha voz, ela tem um tom de arrogância. E eu tenho um jeito, eu sei disso, que as pessoas ficam pensando que eu sou, como é que eu sou, o pessoal fala para mim que eu sou, o meu jeito parece que eu sou cínico, né, que eu sou falso, porque quando eu falo com as pessoas, que isso é fruto de um trabalho de mudança minha. Então, eu tenho, é um preço que eu pago quando às vezes eu falo com as pessoas, puxa, é mesmo? Cara, as pessoas ficam olhando para mim, tem pessoas que já me conhecem, do meu métier, próximo, assim, cara, você deve estar de sacanagem com a minha cara, você está de sacanagem, você é cínico, mas não é. E aí, como é que eu vou explicar? Por exemplo, tinha um problema muito sério quando eu ia bater nos meus filhos, né? Eu já bati nos meus filhos, com certeza, dei porrada neles. E filho, sabe, tem um jargãozinho, não que eu não oriento ninguém a bater em filho, né? Mesmo que agora com a lei do Ciro Darlan, se bater, tu vai em cana. Tu lá tem o juizado lá da infância e adolescência que é brabo. Então, antigamente não tinha esse negócio, não. Era milho, de joelho no milho, era dar a palma da mão, essas coisas todas, tudo funcionou. Ninguém era ladrão, ninguém era bandido, ninguém era nada. Agora acabou isso tudo, as crianças tudo mal criadas, ninguém ouve mais ninguém, é coisa esquisita. E, assim, a gente nesse inteirinho que eu estou te falando, a gente aprende que a gente tem que mudar a nossa atitude. E eu, ao longo do tempo, cresci assim. Cresci nesse ambiente. Meu ambiente aqui em casa, pô, era um dos piores possíveis, né? Meu ambiente era tiro, porrada de bomba. Todo final de semana aqui em casa que tinha algum macarronado, tudo tinha porrada. E era porrada de polícia, tá aqui, essas coisas assim que a gente já conhece, de barraco mesmo. Isso nunca foi problema para mim, mas eu cresci pensando o seguinte, pô, eu tenho que mudar a minha atitude, eu tenho que mudar o meu caráter. Então as pessoas ficam pensando que a igreja muda caráter de pessoa. Ah, não, tá indo para a igreja agora mudou. Não, quem muda são as pessoas. As pessoas é que mudam. Nós é que temos que se esforçar. O reino do Pai é tomada à força. Nós temos que se esforçar para mudar o nosso ser. Porque, por enquanto, gente, nós somos seres humanos. Quem vai lá fazer necessidade fisiológica é você. Quem sente dor de cabeça, dor de dente é você. Não tem o extraterrestre, não tem o OVNI, não tem nada. É você, ser humano. E você não pode ser fanático religioso. Não. Tem coisa que é você que tem que fazer. E para você não dar sol à sua ira, escuta, para você não dar sol à sua ira, você tem que controlar. Você muda sim, se você quiser. Qualquer pessoa muda se quiser. Se você acha que está tarde para você mudar, é porque você não quer mudar. Porque qualquer pessoa muda. Então, eu tive que me readaptar, tive que mudar o tom da minha voz. Ah, e para bater nos meus filhinhos, o que eu fazia? Eu ficava rindo, porque quando eu fico nervoso, eu começo a ficar rindo. E aí, meus filhos já falavam assim, o Alex falava, o Alex falava, Ágata, é Alex e Ágata, os filhos. E Ágata, meu pai tá rindo, corre, corre que ele tá rindo, tinha a porrada e ia cantar no lombo dele. Então, era assim, é engraçado isso, não é engraçado? É engraçado, mas é assim. Cada pessoa tem várias reações. Eu, quando tô nervoso, eu começo a ficar rindo. Isso é muito ruim para mim, né? Porque eu já tive situações assim muito muito chata por causa desse negócio. Eu sempre trabalhei da área de segurança. Ó, Davi, tem história que não acaba mais. Tem um lugar chamado aqui no Rio de Janeiro, chamado ai, Acari. Acari tem uma pedreira, tem uma comunidade, para não falar favela, tem uma comunidade na beira de uma rua que todos os carros têm que passar. Um belo dia, eu e meu primo, eu já passei problema com isso aí. Eu trabalhava à noite, então o meu olho à noite, quem trabalha à noite, eu ficava acordado a noite toda, então o meu olho ficava vermelho, cara. Meu olho ficava vermelhão. Pô, olho vermelho, o que o policial que tá lá no habite vai imaginar? Pô, tá fumando maconha, tá cheirando, tá usando cocaína. E pior, vou te contar o que aconteceu pior. Então nós vimos para um show lá em Madureira. Se você já ouviu falar Madureira. Madureira é um lugar aqui do Rio de Janeiro que tem a escola de samba
Por Portela, tem favor. Império Serrano. Então a gente ia para um show lá em Madureira. Isso não conhecia a Rocha, não, tá, gente? Por favor. E a gente ia para um show lá em Madureira, muito tempo atrás, tem mais de 20 anos, mais de 25 anos. Eu e meu primo no Fusquinha íamos para lá. Pô, aí tinha uma blitz parado, um policial com um fuzil apontado. Para o carro maluco do meu primo. Ao invés dele parar o carro, na hora que o cara apontou, ele passou pelo polícia, cara. Eu vi a hora que ele polícia dar um tiro de fuzil na gente. Aí parou mais adiante. Parou mais adiante. Polícia com a lanterninha, botou a lanterninha onde? No meu olho. Aqui, ó, no meu olhão aqui, ó, botou no meu olho. E o meu olho tava o quê? Vermelho. E eu, quando eu fico nervoso, eu fico sorrindo. Senhor, por que o senhor está rindo? Eu falei, senhor. Aí comecei a rir, aí deu crise de riso. Isso aqui é crise de riso, crise de riso. Eu estava nervoso demais. Você está rindo? Você está rindo? Deu crise de riso, crise. Aí comecei a sorrir, rir. Ele falou, desce do carro, tira o sapato. Aí mandou tirar o sapato. Por que tirar o sapato e rindo? Não acabava de... O senhor está rindo, né? Onde está o entorpecente? E aí? Aí foi lá, abriu o Fusca todo, só faltou virar o Fusca de cima para baixo. Aí eu tive que esperar um tempo, me acalmar, eu me acalmei, aí parei de rir. Aí eu expliquei pro oficial que deu tempo para explicar pro cara que estava lá, comandando a blitz. Eu falei, meu amigo, desculpa, eu trabalho, me identifiquei, eu falei, eu trabalho na área de segurança. O problema da minha vista vermelha é porque eu trabalho muita noite, meus olhos ficam vermelhos, eu não dormi direito hoje, então minha vista está vermelha. Eu tenho um problema sério, toda vez que eu fico nervoso, eu começo a rir. E quanto mais nervoso eu vou ficando, mais rindo eu vou ficando. E assim, obrigado por você. Aí a minha voz já estava mais branda. Porque o cara que está ali, o policial que estava no blitz, estão numa alta tensão, cara. Eles estão ali, o problema, eles estão ali, eles não querem morrer, ninguém quer morrer. Eles estão ali a mercê de tomar um tiro de um miliciano, de um bandido, sei lá, e eles também dão tiro no bandido. Então, uma guerra, é uma guerra. Aqui é uma guerra no Rio de Janeiro. São Paulo também é assim, mas não aqui como aqui no Rio de Janeiro, que tem muitas comunidades, muita problema. Quem mora dentro da comunidade tem esse problema e convive com isso o dia todo. Nós convivemos com tudo isso o dia todo. Eu tenho esse jeitão aqui, ó, gente. Eu fico com problema quando com uma vez com um cordãozinho aqui, ó. Esse cordão não é de prata, não, é daqueles metal que não enferruja. Eu sempre gostei de usar cordão. E eu tenho uma cara de polícia. E às vezes eu passo por muitos problemas por causa disso. Então, tu vê que esse negócio de você irar e não pecar é muito legal e você tem que controlar, gente. A gente tem que se controlar. Não adianta. Você tem que ceder. Um tem que ceder. Não adianta. Um tem que levantar a bandeira da paz e falar, pois geralmente as pessoas que são mais briguentas, elas que acham que estão mais com razão que ela que venceu tudo. Que, na verdade, quem vence a discussão é o que mais perde. O que acha que está com a razão é o que mais está sem razão. Então, na verdade, nós não temos nunca que deixar esse demônio entrar no nosso caminho. Mas ele vai entrar em algum momento no seu caminho. É a profecia do Denilson, tá? De repente, amanhã mesmo, ele pode entrar no seu caminho. Porque ele está a todo momento. Esses demônios estão a todo momento cercando a gente, como você falou. A todo momento eles só estão esperando uma brecha sua. Uma brecha minha. E ele pode causar uma desgraceira, viu, gente? E de um apelido, de um bullying, pode gerar morte. Quantos casos vocês veem de bullying aí, de pessoas começando a apelidar? Ah, fulano de tal, é fulano. Ah, fulano aí, pum, morte. Eles querem isso. Eles querem isso. Aí o assunto começa assim, eu fico vendo lá no grupo de WhatsApp, né, lá do grupo DR. Não é assim. Não, porque o nome é Arrocha. Não, mas porque o nome é com isso. Aí começa as inflamações, né? Aí tu vê o tom, na hora que a pessoa escreve, com o tom mudando o tom da conversa. E aí você vai ver que daqui a pouco começa uma briga generalizada. Parece que o capeta vai pipocando aqui, ali, e vai falando, fala aí, mete aí, vai lá, fala alguma coisa. Fica calado, não, vai lá, fala com você. Ele começa a sentir para entrar também. E aí começa as Mas é revoltas. assim Isso mesmo. em grupo de WhatsApp, hein? Então, meu Deus, teve uma vez também, ó, esse grupo Seres Celestiais, ele é recente, mas lá no começo, bem antes de eu conhecer seu canal, eu tinha um grupo chamado Entre Anjos e Demônios, era o nome do meu grupo. Aí, o que que acontece? Criei esse grupo, adicionei uns amigos, aí, se eu contar pra você
sem mentira nenhuma, apareceu um sacerdote luciferiano e entrou nesse grupo meu. Aparentemente, gente normal, super educado. Aí falou assim, ó, meu nome é tal, sou sacerdote do templo luciferiano. E eu achei interessante, esse grupo quer fazer parte. Entrou, se instalou. Aí quando eu comecei a postar meus estudos, aí quando meus amigos começaram a comentar, aí ele começou a se intrometer. Como assim se intrometer? Ele começou a xingar todo mundo no grupo. Ah, vocês não têm noção, vocês não sabem o que que é um anjo, vocês não sabem o que que é um demônio, vocês são tudo moleque. Aí eu falei, mas rapaz, tu entrou na má educação, nós te convidamos, você tá tirando todo mundo no grupo aqui, não tem um pouco de respeito. Foi, chegou tirando todo mundo. Aí o que que eu fiz? Eu deixei, fui dando corda. Aí, na hora que eu puxei a corda, falei, ô rapaz, o que que é isso? Você entrou aqui para conversar, você é um sacerdote. Se diz um sacerdote e tá fazendo isso, aí nós saímos do grupo, aí meus amigos excluíram ele, aí ele começou a entrar no nosso PV para querer tirar onda. Assim, eu percebi que ele entrou para causar confusão. Ele viu o título do grupo e por ele ser um sacerdote luciferiano, ele se achou incomodado com o grupo da gente. Aí a gente tirou ele, porque não tinha outra opção, ou você tirava ou ele arrumava confusão. É assim. Esse negócio de lidar com pessoas é complicado. Gestão de pessoas é muito complicado. Então, assim, eu estou até estudando sobre isso agora, é muito complicado. Atrelado a isso, tem os demônios. Os demônios não dormem. A gente dorme. Por exemplo, agora vai acabar aqui, a gente vai dormir, né? Mas você acha que os demônios dormem? Por que a Bíblia fala vigiai antes de orar? Ela podia falar orar e vigiar, não é não? Ela fala vigiai. Então você tem que tomar umas certas precauções. Você vê onde está aparecendo o tumulto lá, você viu a ponta do iceberg, opa, peraí, vamos desarmar os ânimos. Porque a gente sabe que, gente, de uma brincadeira gera confusão. Tem um ditado aqui no Rio de Janeiro horrível, escroto, que brincadeira de homem e mulher não é bom que termine em pensão alimentícia. Você imagina isso dentro do grupo, onde um montão de pessoas que são pessoas que já estão é, vieram enganadas de tudo que é religião aí fora, de igreja, desigrejado, um montão de gente que já insatisfeita com muita coisa que está acontecendo, conhece a verdade que é o nome. O nome para a gente é importante, é a Úrsula. E aí ele já e veio com aquela revolta, porque foi enganado da terra durante muito tempo pelos pastores, pelas igrejas, porque arrancando dízimo, oferta, e você tendo que pagar para esses elementos que estavam te usando da sua bondade, e aí a pessoa chega no local desse, e aí o diabo parece que inflama o coração da pessoa, quando na verdade a pessoa devia se desarmar. Todos nós temos que estar desarmados, porque se a gente entrar armado, com certeza é tudo que ele mais quer. Entrar armado em qualquer lugar, qualquer lugar. Por isso que a gente tem na norma de segurança, por exemplo, um policial ele não tem, ele pode entrar num banco armado, mas ele tem que, para ele entrar, ele vai ter que pedir uma autorização pro cara lá, pro gerente, para ele poder entrar armado. Porque pode ser que aconteça. Agora não, que estão acabando com o banco, estão acabando com essa história toda, mas antigamente era assim. A gente trabalhava na área de segurança, quando a gente aprende a dar uns tiros lá, porque a gente aprende a dar tiro para matar, né? Não tem jeito. Eu sou supervisor de segurança. Então, eu trabalho com essa área de segurança, de meliantes, de ver pessoas que estão com um espírito armado para causar algum problema, e as pessoas dão sinais quando elas estão querendo causar um problema, quando elas querem causar um tumulto, elas dão sinais. Né? A gente tem todo um indício, né, todo um histórico da pessoa que vai dar esse problema. Então, os profissionais da área de segurança sabem quando chama-se QRU, quando vai dar um QRU. Quando você começa a ver que o QRU está logo ali, você vai ver o QRU grandão, porque aquela pessoa ali é um problema. Onde ela entra, ela é um problema. Então, assim, o diabo também sabe, ó, você é assim, não muda, não. Você não pode mudar para agradar ninguém. Ainda fala assim, você não vai mudar para agradar ninguém. Não é mudar para agradar ninguém. E o ser humano, o ogro, ele vai viver sozinho. Nós somos seres sociais, nós vivemos em grupo, em bando. E o diabo não gosta de união. O capeta não gosta de união. Por quê? Ele ficou pé da vida porque ele veio lá de cima, lá, e lá ele queria arrastar todo mundo, mas nem todo mundo seguiu ele. Nem todo mundo seguiu ele, pô.
E os que não quiseram seguir, ficou inflamando, 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 mas ninguém seguiu ele. Pelo contrário, o Miguel deu um pé na bunda de todo mundo lá. Então, o Miguel, sim, que é o mais poderoso lá, entre eles. O Lúcifer era a cabeça, mas o Miguel era mais poderoso. Tanto é que Beelzebub, né, o Leviatã, né, todos aqueles Azazel, todos se meteram, foram embora, meu. Foram embora e tem que baixar a cabeça. Tem que baixar a cabeça. Então, e não é na arrogância que a gente vai vencer, não. Porque quem é não precisa dizer que é. Isso aqui no jargão da segurança, aquele cara que anda com a arma mostrando para todo mundo que ele está armado. Quem é não precisa dizer quem é, gente. O cara que fica achando, ah, não, porque eu sou, ostenta, não, eu. Não, porque eu tenho tantos cursos, eu tenho. Não adianta. Não adianta. Você ostenta, você pode ter certeza que vai ter sempre alguém maior do que você. Tem tantas histórias aqui que eu poderia contar para vocês, histórias que, sabe? E a gente vai ao longo dessas lives. Hoje nós vamos parar por aqui, 1h41, já está legal de vídeo. Estou marcado para sexta-feira, então? Está marcado sexta-feira? Sexta-feira a gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre a inveja, luxúria e a gula, que é o último, né? Aqui na minha lista tá o orgulho. Peraí. Não, o orgulho você já falou, né? Não, só que assim, é por tópico, né? Ah, entendi. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Ah, entendi. Não, vamos se preparar e a gente continua, tá bom? A gente continua e a gente continua mandando firme aí com esses demônios aí sexta-feira para poder melhorar aí para todo mundo. 2, 3, ainda falta mais 4 para terminar. Sexta-feira a gente continua, depois da manhã a gente continua, tá bom? As saudações finais aí, Davi, para todo mundo. Amém. Dá suas saudações aí para todo mundo aí. Saudação, peraí, é que sou menu, peraí. Então, pessoal, a gente tem que agradecer e tal, obrigado, essa coisa toda assim. Então, pessoal, a gente vai dando a parada por aqui, mas eu agradeço a atenção de todos que participaram da live. E mais algumas dúvidas, qualquer coisa, o irmão do Nilson coloca o link do grupo, o link do meu grupo no canal, no vídeo, pra vocês entrarem lá, a gente vai debater que eu falo assim, conversar, tirar diálogo, isso aí. E na sexta-feira a gente vai continuar a parte 2 do estudo. A gente Ô, Davi, tu é calmo assim mesmo? Tu é calmo desse jeito mesmo ou você fica nervoso de vez em quando? Assim, eu sou bastante brincalhão. Nervoso. Usou bastante. Explica pro pessoal que lá no grupo que vai entrar lá, o pessoal de Arusha, aí entra lá e vai ver que tem muitos, manda uns emojizinhos lá de brincadeira, de zoação, manda uns vídeos até de brincadeira. Pra descontrair, né? Pra descontrair, porque assim, a gente é sério, mas só que assim, a gente tem o nosso momento de brincar que eu falo assim, entre aspas, né? Tirar um riso, brincar com as pessoas. Aí tem uns amigos meus no grupo que colocam uma figurinha lá de gatinho, assim, tá pra divertir mesmo, é legal pra entretenimento. Mas tem os momentos de estudo. Mas é um grupo família. Vão ser bem-vindos, é legal. Valeu, Davi. Davi, obrigado aí pela sua participação. Uma ótima noite para você, que a abençoe sua família. Obrigado, foi muito boa a sua participação, Amém. Tá bom? Quero agradecer o pessoal do chat, todos vocês do chat que disponibilizaram aí ficar quase 1h e 2 horas aí nos vendo. Que a Ruth abençoe todos vocês. Não esqueça de dar o seu like aí, de compartilhar os nossos vídeos, tá? E se inscrever, gente, no nosso canal. A gente precisa de muito inscrito, mas tá na mão de Arro. O link do grupo eu vou colocar aí na descrição desse vídeo. Vocês podem acessar lá, entrar no grupo lá do Davi lá. Tá bom, gente? Forte abraço. Tchau, Davi. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente.